Porto Alegre, 16 de agosto de 2022. Eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com um analista. Nosso convidado de hoje é o analista e consultor de safras e mercado, Gil Carlos Barabacho. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Rodrigo? O nosso assunto hoje é o mercado de algodão, né, Gil? Que não para de subir. Os preços dispararam desde o último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que surpreendeu o mercado ao cortar a safra num patamar bem acima do esperado, né? A safra ficou bem inferior à área, né? Então, o que a gente pode dizer no reflexo que teve sobre os preços, Gil? Olha, Rodrigo, é isso que você falou mesmo. O motivo dessa disparada dos preços que a gente está observando, principalmente em Nova York, mas também aqui no mercado interno, é justamente esse relatório do USA que surpreendeu. Ele cortou a safra americana em 19% em relação ao relatório de julho para o relatório de agosto, né? Ele cortou área, cortou produção, né? Por conta do quê? Por conta da seca, né? A seca nos Estados Unidos, as condições das lavouras muito ruins, né? Você tem ali, você teve até uma melhora no último essa semana aí, mas ainda a situação é muito ruim, principalmente no estado do Texas e Oklahoma, onde os estados das lavouras lá, você tem no Texas tem 50% das lavouras de condições de ruim a péssimo. Oklahoma chega a 55%. Texas é o maior estado produtor. Então você tem um impacto na produção muito grande, né? Por conta da seca. E você cortou a produção dos Estados Unidos, você cortou exportação, você cortou estoques, né? E daí, como os Estados Unidos têm uma importância que ele é o maior exportador mundial, isso também mexe com a produção mundial, né? Então, cortou também a produção mundial e equilibrou, porque a gente estava trabalhando com um cenário, qual o cenário? Um cenário de produção crescendo, se recuperando, né? E consumo numa curva de acomodação negativa, né? Então, quer dizer, esse cenário é um cenário um pouco mais de folga na oferta. O que aconteceu com esse corte na produção? Se reequilibrou, né? Se reequilibra, você traz para um cenário de mais aperto, você não indica mais folga, você não melhorou o cenário de consumo, você piorou o cenário de produção com esse corte na safra americana, né? E daí você reequilibra, e isso aí você, naturalmente, você puxa o preço para cima, é isso que a gente está vendo nesse começo de semana, né? O mercado refletindo ainda esse relatório extremamente altista do uso da semana passada. Perfeito. Mesmo com os dados negativos da China, né, nesse início de semana, vieram dados que mostram que a economia lá pode estar entrando em recessão, mas ainda não suficientes para causar um impacto negativo nos preços na Bolsa de Nova York. É isso, Ju? É isso mesmo, né? Saiu essa semana esses dados ruins da economia chinesa, e dados bem ruins, que não mexe com indústria, mexe com consumo, quer dizer, não é só um segmento da economia chinesa, ele é mais abrangente esse quadro. E o próprio relatório do USDA da semana passada, ele trouxe isso, ele trouxe uma queda das importações entre os países asiáticos, é onde se consome mais algodão no mundo, onde se produz mais, né? Basicamente, a indústria têxtil mundial tem uma concentração muito grande na Ásia ainda, né? E eles são grandes consumidores, e você está vendo uma queda nas importações, justamente esse reequacionamento em relação a esse cenário de incerteza econômica, desaceleração da economia, né? De custo financeiro mais alto, quer dizer, o dinheiro está mais alto, o juro está mais alto, todo esse quadro gera incerteza e puxa o freio de mão de consumo, né? E os dados da China reforçam esse quadro, né? Mas só que é o seguinte, o tombo, o corte na produção foi muito significativo. Então, o mercado ainda está digerindo essa situação, né? Porque a situação de consumo, Rodrigo, o mercado já vinha gradativamente assimilando, digerindo. Olha, o consumo tende a ser mais fraco, as indústrias tendem a trabalhar de forma mais curta em suas posições, ao invés de trabalhar com estoque de 6 meses, vão trabalhar com estoque de 3 meses, ou seja, isso aí já estava se imaginando, né? E só o relatório confirmou isso, né? E esses dados da China confirmam esse número de desaceleração. A novidade é justamente a produção, né? Então, por isso que o mercado ainda tá refletindo isso. Certo. E tu acha que o produtor brasileiro também pode aproveitar essa onda de alta? Ele vai respingar também no mercado interno? Já está respingando, Rodrigo, já está respingando. A gente já viu aí. O preço aqui no mercado interno, de certa forma, ele não acompanhou na mesma proporção o rally lá de fora, porque você tem um dólar mais acomodado, você tem a chegada de algodão novo, porque a gente está colhendo a nossa safra agora, mas o preço subiu e subiu bastante.
Subiu bastante na entrada da safra. Isso tanto para a indústria como as posições para exportação. E um quadro interessante é o seguinte, né? Basicamente, aí, a nossa produção do algodão ela é de exportação, né? O consumo interno representa aí perto de 30%, enquanto as exportações, o consumo externo é 70%. Né? E com a queda na produção dos Estados Unidos, o que vai acontecer? A demanda, mesmo uma demanda mais acomodada, vai procurar alternativas de consumo, alternativas de compra. Né? E o Brasil se apresenta como uma alternativa viável, ainda mais na entrada da safra. Então, quer dizer, a tendência é que você tenha uma maior procura pelo algodão brasileiro nos portos, isso aí deve mexer com prêmio no porto, isso deve interferir também com preço na origem, né? Nas regiões produtoras. Né? Então, quer dizer, isso mexe, já está mexendo e tende a criar uma base de sustentação para os preços do algodão no mercado interno brasileiro. Muito obrigado pelas informações, Gil, e até uma próxima. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima.